Já se inscreve no canal, porque nem todo eclipse vem do espaço. Alguns vêm de algo muito mais antigo. E se você quiser ver representações físicas dessas criaturas lendárias, o link já está na descrição. Existem registros históricos de eclipses que a astronomia não consegue explicar. Em 1920, o céu do Cerrado brasileiro se tingiu de um vermelho profundo e antinatural por 3 minutos. Toda a fauna em silêncio absoluto. O responsável não foi um corpo celeste, mas a envergadura colossal de Yveltal, um titã que carrega destruição e renascimento. Sua estrutura mistura couro avermelhado com nervuras biológicas expostas, funcionando como um condutor de energia vital, absorvendo a luz. Sustenta sua própria existência com isso. Mas o mais perturbador vem depois. A biologia do Yveltal é baseada em entropia térmica. Suas asas drenam a energia do ambiente, criando uma sombra capaz de desacelerar o metabolismo de qualquer ser abaixo. Suas garras não apenas atacam, elas detectam ondas cerebrais de pânico, garantindo que nenhum ser escape de seu radar biológico. A plumagem cinza em seu pescoço, embora pareça macia, é composta por fibras de queratina ultra-resistentes que protegem seus órgãos vitais durante a reentrada atmosférica. Ele é a personificação do fim necessário, apagando biomas em desequilíbrio, para que a vida possa renascer. E é curioso como lendas assim ultrapassam a ficção. Existem versões colecionáveis inspiradas nesses seres. Se quiser conferir, o link está na descrição. Se você estivesse sob o céu quando Yveltal abrisse suas asas, isso seria o fim ou o começo? Pokémon Real Brasil. Antes de começarmos, deixe seu like e inscreva no canal, pois isso nos ajuda a crescer no YouTube. A 1.160 quilômetros da costa brasileira, no Atlântico Profundo, ergue-se a Ilha de Trindade, um bastião vulcânico esculpido pela fúria primordial da Terra. É um santuário de rochas escuras e ventos implacáveis, onde a vida luta para florescer em um isolamento absoluto. Antes de testemunhar o guardião que vela sobre este ponto extremo, deixe seu like e inscreva-se no canal Pokémon Real Brasil. No cume do pico desejado, o ponto mais alto e antigo da ilha, uma figura colossal emerge da névoa. Entei, o Pokémon vulcânico, está imóvel, um monólito vivo de força e fogo. Sua crina de fumaça cinzenta dança com os ventos oceânicos, misturando-se às nuvens que beijam o topo da montanha. Sob suas patas pesadas, a rocha vulcânica ressoa com um calor residual, um lembrete constante da energia latente que ele guarda.
Seus olhos, como brasas incandescentes, varrem a vastidão azul do Atlântico, uma sentinela eterna da natureza selvagem. Cada estalo das rochas sob seu peso e o chiado de vapor escapando das fendas no solo são as batidas do coração desta ilha. Entei não apenas habita Trindade, ele é a sua manifestação. Sua presença é a personificação da resiliência de um mundo esquecido, o guardião silencioso de um ecossistema moldado pelo fogo e pela solidão. Se a presença imponente de Entei em Trindade despertou sua admiração, reforce sua inscrição, ative o sino e comente. Em qual outro ponto remoto do Brasil você imagina a majestade de um Pokémon lendário? Pokémon Real Brasil. A neblina desce silenciosa sobre a Serra do Mar. A floresta respira sob o peso das nuvens baixas e o ar carrega a promessa de tempestade. Inscreva-se agora no canal Pokémon Real Brasil e acompanhe os guardiões lendários que habitam os cenários mais selvagens do Brasil. No alto das copas mais antigas, uma silhueta imóvel observa. Zapdos permanece atento, integrado ao próprio ritmo da montanha. O vento começa a se intensificar, as folhas vibram, os galhos se inclinam, a energia elétrica se acumula no ar antes mesmo do primeiro clarão. Um relâmpago corta o céu, o som ecoa pelos vales. A mata não reage com medo, ela reconhece essa presença. Zapdos abre as asas e salta para o vazio. Seu voo é firme, preciso. Ele não domina a tempestade, ele faz parte dela. Entre as nuvens densas, descargas elétricas iluminam suas penas douradas. Cada movimento parece desenhar limites invisíveis sobre a floresta. A chuva cai forte, lavando a copa das árvores. A água encontra o solo, percorre trilhas naturais, renova o ciclo. Ao longe, ruídos estranhos cessam. A tempestade impõe respeito. A mata permanece intacta. Zapdos sobrevoa os vales, atento. Seu olhar acompanha cada movimento da floresta abaixo. Aos poucos, a chuva diminui. A neblina retorna, mais leve. O vento já não empurra, apenas circula. Ele pousa em uma árvore alta, imóvel novamente. Observa pequenos animais retomando seus caminhos. A noite avança. Sob a luz fria da lua, a mata encontra equilíbrio. No topo da serra, Zapdos permanece como sentinela. Não há espetáculo, apenas vigilância constante. O céu começa a clarear. A escuridão cede espaço ao azul profundo da madrugada. Ele abre as asas mais uma vez e salta do penhasco. O ar frio sustenta seu voo. De cima, a Serra do Mar revela sua imensidão. Névoa entre os vales, rios ocultos, floresta viva. O sol surge atrás das montanhas. A luz dourada toca as copas úmidas. Por um instante, ele pousa no ponto mais alto. Observa, avalia, silencioso. Então alça voo em direção ao céu aberto, tornando-se apenas uma silhueta distante. A floresta permanece, e a tempestade, quando voltar, encontrará seu guardião pronto. Se você sentiu a força dessa tempestade, deixe seu like e inscreva-se no Pokémon Real Brasil para acompanhar as próximas lendas que despertam na natureza brasileira.
Nos confins meridionais do Brasil, onde o Planalto subitamente se rompe em abismos vertiginosos, repousa o Canyon Fortaleza. Nesta paisagem monumental de Cambará do Sul, muralhas de basalto milenares enfrentam o avanço implacável da viração, uma neblina densa e gélida que devora o horizonte em segundos. Junte-se à nossa expedição e inscreva-se no canal Pokémon Real Brasil para explorar o lado majestoso da nossa natureza mítica. Neste cenário de silêncio abafado, a atmosfera torna-se eletrizante. Entre os paredões que mergulham em centenas de metros de vazio, surge o Haiku. Ele é a sentinela dos canyons, um predador cujas garras se prendem firmemente à rocha úmida. Sua pelagem amarela vibrante e a crina roxa, densa como uma nuvem de tempestade, criam um contraste quase irreal com o cinza profundo do basalto. Sob o manto da neblina, sua presença é denunciada apenas pela respiração profunda e gutural que reverbera nas fendas. De repente, a tensão rompe-se. Um relâmpago corta o céu plúmbeo, iluminando a silhueta imponente do guardião por um breve instante de glória. Com um rugido que se confunde com o trovão, Haiku lança-se ao abismo, desaparecendo na brancura infinita da viração como um raio que retorna à terra. Se a força do Haiku, os desfiladeiros gaúchos, tocou você, reforce sua inscrição, ative o sino e deixe nos comentários qual outra lenda deveria surgir das paisagens extremas do nosso Brasil. Pokémon Real Brasil. Nas montanhas de Minas Gerais, onde a história e o mito se fundem sobre o barroco, um brilho ancestral ainda vigia as ladeiras de Ouro Preto. Do topo do pico do Itacolomi, o Moltres emerge como uma fênix de ouro vivo, cujas asas em chamas foram confundidas por séculos com as maiores pepitas já encompradas pelos antigos mineiros. Sua presença não é de destruição, mas de uma guarda silenciosa que aquece o coração das alterosas desde os tempos coloniais. Antes de desvendarmos como este espírito de fogo moldou as lendas de Vila Rica, junte-se à nossa expedição, inscreva-se no Pokémon Real Brasil e ative o sino para descobrir os segredos mais brilhantes do nosso território. Amanhã, em Ouro Preto, começa com uma névoa densa e fria que abraça as torres das igrejas e esconde os segredos das minas desativadas. No entanto, quando o Moltres alça voo, a Hora de Ouro ganha um novo significado. O calor intenso de suas penas dissipa a bruma instantaneamente, revelando o casario branco e os detalhes em pedra-sabão sob uma luz sobrenatural. Ele plana sobre as praças e sua sombra de fogo reflete nas janelas coloniais, fazendo parecer que a cidade inteira despertou envolta em brasas. Os antigos diziam que o ouro das montanhas era, na verdade, o reflexo do Moltres em repouso.
No clímax de sua passagem, ele circula a igreja de São Francisco de Assis, onde a temperatura sobe e o ar brilha com faíscas que caem como ouro em pó sobre os telhados de barro. É um espetáculo de soberania, o guardião das minas reafirmando que, enquanto ele voar, a chama da história mineira jamais se apagará. Ele retorna ao seu trono de pedra no Itacolomi, fundindo-se com o pôr do sol em um abraço incandescente. Se a majestade solar de Vila Rica impressionou você, deixe seu like, reforce sua inscrição e comente abaixo qual outro local histórico do Brasil merece a proteção de um Pokémon lendário. Pokémon Real Brasil. Nas planícies inundadas do Pantanal mato-grossense, o ciclo da vida é ditado pela severidade das águas e do fogo. Entre o espelho d'água e a vegetação, surge uma figura que personifica a própria pureza em meio ao caos cíclico. Suicune não é apenas um andarilho, ele é o filtro biológico do bioma. Com a elegância de uma gazela e a imponência de um predador, sua crina púrpura flutua como uma nuvem de tempestade. Sua singularidade evolutiva é a transmutação cristalina, permitindo que ele purifique águas contaminadas apenas com o toque de seus cascos. Suicune absorve minerais diretamente de fontes purificadas, sendo vulnerável apenas à toxicidade extrema. Durante uma seca severa, ele enfrenta a ameaça de uma onça pintada territorialista em um lamaçal seco. O confronto é silencioso. Suicune emite um sopro gélido que congela momentaneamente o lodo, criando uma rota de fuga e sinalizando que o território está sob sua proteção, forçando-o a recuar desordenadamente. Como regulador hídrico, ele é vital para a sobrevivência das espécies pantaneiras após incêndios. No papel ecológico, ele atua como um bioindicador de saúde do solo, proliferando nas áreas com toxicidade controlada. Ao crepúsculo, Suicune corre sobre a superfície do rio Paraguai, deixando um rastro de pureza absoluta. Deixe seu comentário sobre qual guardião lendário deve ser documentado. Inscreva-se no canal Pokémon Real Brasil. Nos picos gelados da Serra Catarinense, a neblina se dissipa para revelar o verdadeiro arquiteto das nevascas mais rigorosas do sul. Pousado majestosamente sobre os galhos tortuosos de uma antiga araucária gigante, o lendário Articuno observa seu domínio silencioso. Suas penas, feitas de puro cristal de gelo, cintilam contra o verde escuro do pinheiro, enquanto uma névoa letal e congelante emana de seu corpo, cobrindo as pedras com geada. Antes de testemunharmos o poder avassalador que esta criatura exerce sobre o nosso clima, junte-se à nossa expedição. Inscreva-se no Pokémon Real Brasil e ative o sino para descobrir os segredos mais frios e selvagens do nosso país. A presença de Articuno transforma a paisagem tropical em uma fortaleza de inverno. O ar ao redor da ave estala, congelando a umidade instantaneamente e criando minúsculos diamantes que caem como neve prematura. A tranquilidade da montanha, no entanto, dura pouco. O pássaro lendário abre suas asas colossais, revelando um azul cristalino profundo que ofusca a pálida luz do sol da manhã.
Com um bater de asas poderoso, ele alça voo e a temperatura do Vale de Urubici despenca em segundos. Uma correnteza de ar cortante segue seu rastro. Onde a sombra de suas asas toca, as folhas das árvores se estilhaçam em gelo e as poças d'água congelam até o fundo. Em um voo rasante sobre o cânion, Articuno solta um grito agudo que ecoa pelas encostas, invocando uma tempestade de granizo e neve que varre a serra com uma força brutal e hipnótica, provando ser o mestre absoluto do clima. A tempestade cessa assim que ele desaparece no horizonte branco, deixando para trás um mundo silencioso e cristalizado. Se a majestade congelante desse guardião deixou você arrepiado, deixe seu like, reforce sua inscrição no canal e comente abaixo. Qual outro Pokémon lendário você quer ver alterando as paisagens do Brasil? Pokémon Real Brasil.